Bom dia a todos, amigos do Centro Espírita Leopoldo Machado, mas presencialmente aqui em Nilópolis, Rio de Janeiro, Brasil, mas também transmitindo para todo mundo por meio da internet, por meio do nosso canal no Facebook, as Casas Amigas, o Centro Espírita Caminho da Luz, o canal no YouTube. A gente agradece a presença para mais essa nossa reunião de estudos. E o tema de hoje é um estudo sobre o Livro dos Espíritos, questões 532 a 535, Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, parte 2. O estudo ser ministrado aqui pelo nosso companheiro da casa, Bruno Moraes, comentário nosso amigo Cláudio Nascimento, e na direção eu mesmo, Leonardo Menezes. Então, como de praxe, a gente passa aos avisos da casa, aos avisos iniciais. A gente começa sempre lembrando, quem estiver aqui presencialmente, com o celular ligado, puder botar no modo silencioso, no modo vibratório, a gente agradece. A gente relembra a recomendação das nossas autoridades de utilização das máscaras para as reuniões fechadas, em razão da nossa pandemia, E passamos ao nosso cardápio, ao nosso menu de estudos em reuniões públicas, as nossas palestras semanais, híbridas, presenciais e online. Às quartas-feiras, nós temos estudos sobre família e espiritismo, sempre no horário das 3 horas da tarde. Às quintas-feiras, às 19h30, estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, às 9 horas da manhã, é o caso de hoje, estudos do Livro dos Espíritos. Sempre nas últimas quartas-feiras, na próxima quarta-feira, dia 29, às 18h30, temos também a prece para os desencarnados. A gente lembra também que a gente oferece aqui presencialmente, tanto nas reuniões de quinta e quanto as de hoje, de sábado, o passe de saúde, que ocorre em paralelo aqui com as nossas reuniões públicas. A casa oferece também os cursos, A gente faz essa distinção, enquanto todos são estudos, tanto nessas nossas reuniões, mas os cursos a gente tem um formato de aula mesmo, É uma interação maior, tem um instrutor, o corpo de alunos consegue também interagir, tirar suas dúvidas, expor situações de seu interesse. Então, a gente também estimula que esses estudos mais aprofundados das obras sejam realizados por todos. E a gente oferece, está aí na tela, às segundas-feiras, 19h30 às 21h, o curso das obras de André Luiz. Às quartas-feiras, também no mesmo horário, o Livro dos Espíritos, curso do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno e do livro Obras Póstumas. Às quintas-feiras, é um pouco mais cedo, das 18h às 19h20, curso da Codificação Espírita. E às sextas, das 19h30 às 21h, curso do Evangelho segundo o Espiritismo e o curso da Gênese. Lembrando que todos esses cursos eles são online, cada um com a plataforma, conforme a turma, conforme a necessidade da turma. E quem quiser participar, quem quiser entrar, ainda que as nossas turmas sejam anuais, a gente já esteja na metade do ano, mas ainda dá tempo mais do que suficiente para se matricular. É só deixar uma mensagem, pode ser aqui no Facebook, pode ser nos grupos do WhatsApp da família Selmi, que algum dos nossos trabalhadores vai direcionar vocês para a turma certa.
Falando em educação infantil, né? A gente tem para as nossas crianças o Selminho, a nossa evangelização infantil, que ocorre em paralelo às nossas reuniões públicas, até como uma forma de passar, né, a evangelização adequada, né? Enquanto aqui nós estamos, né, para um público mais adulto, a evangelização infantil ela vai tratar, né, na linguagem mais específica para as nossas crianças. Por isso a gente tem o Selminho, né, e o tema de hoje é a pluralidade dos mundos. A gente divide em 2 ciclos, o ciclo 1, as crianças até os 7 anos, e o ciclo 2, das crianças de 8 a 12 anos. Após isso, após essa idade, aí já com outra linguagem, uma linguagem mais adequada aos nossos adolescentes, a gente tem a nossa MELME, né? Essa mocidade que está também em horários diferenciados. E o tema da próxima semana, né, vai ser o povoamento da Terra, Adão e Eva. Também quem tiver um adolescente, um jovem em casa, quiser indicar para participar, só deixar pedir maiores instruções em qualquer dos nossos canais que a gente já indica. A gente relembra também que a gente vai ter... Opa, pulei. A gente relembra, né, primeiro, né, aliás, antes de relembrar, a gente faz um agradecimento, né, que a gente tem um trabalho de assistência a 50 famílias com cestas básicas. Então, esse trabalho vem sendo realizado já há bastante tempo, se intensificou aí durante a pandemia, e a gente continua realizando. Então, para isso, a gente continua contando com a participação de vocês, com a doação, né, de quanto puder. Está aí na tela, né, os nossos dados bancários, o nosso Pix, ou secretaria@celme.org.br. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Inclusive, né, quem puder mais diretamente ajudar com entrega de alimentos aqui presencial, também é de grande valia. A gente tem aí na tela, né, os mantimentos que compõem: arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha, açúcar, sal, óleo, pó de café. E também quem puder ajudar fazendo uma prece para a gente continuar esse trabalho com toda a alegria que a gente já faz, a gente agradece da mesma maneira. Falando em trabalho, a gente vai ter hoje, né, aqui presencialmente no Celme, a nossa reunião de trabalhadores, né, às 10h30 da manhã, um pouquinho depois aqui da reunião. Quem estiver assistindo de casa pode dar uma corridinha e chegar aqui logo em seguida ao término dessa nossa reunião. A gente estende esse convite, né, a todos os nossos trabalhadores e aos nossos frequentadores, quem quiser participar dessa nossa obra aqui. A gente está de braços abertos. Então, voltando ao nosso estudo, lembrando o tema Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, parte 2. Vamos à leitura da nossa página inicial, intitulada Rogar. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma, por anseios aflitivos do sentimento, caem, após realizados, nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente
não poucas vezes passa a condição de essencial. Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos aparecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente, em nome do amor, por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar, esperado pelos desígnios da justiça divina, sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. São palavras de Emmanuel, estão no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, espíritos amigos da casa de Leopoldo Machado, mais uma vez agradecemos essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de trabalho. Agradecemos por terem nos trazido até aqui pela mão, nos colocado de frente à tecnologia, para que a gente possa receber essas informações, essas inspirações. E a gente pede para que continuem conosco durante o decorrer desse estudo e que a gente consiga ter a nossa intenção voltada para tudo aquilo que vocês querem colocar de melhor na nossa vida, da forma como vão intuir o nosso palestrante, para que o bem chegue por meio das palavras dele até os nossos corações e a gente consiga efetivamente assimilar nessa manhã. Então, mais uma vez agradecidos, a gente pede permissão para dar por iniciados os estudos desta manhã e que assim seja, graças a Deus. Para iniciar, só para introduzir, vou fazer a leitura, então, aqui da primeira questão do nosso tema. Como já comentei, a gente está fazendo hoje aqui um estudo do Livro dos Espíritos, mais precisamente da segunda parte, capítulo 9, tema Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, questões 532 a 535. Título: Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Questão 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Resposta: não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Ficai sabendo também que, frequentemente, depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias,
mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido destas palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda o que vos parece um mal, nem o sempre o é. Frequentemente, de um mal deve sair um bem muito maior, e o que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, passando a palavra ao nosso palestrante, vocês, Bruno Moraes. Muito bom dia a todos. Com muita alegria que aqui estamos, agradecendo sempre o convite da Espiritualidade Amiga por podermos estudar, podermos trazer aqui um pouco das nossas reflexões. Agradecendo também o convite da casa pelo estudo e pedindo que todos nós possamos ter aqui uma manhã tranquila, com muita reflexão, que nossos corações sejam a morada do amor do nosso Mestre Jesus. Então, o nosso tema hoje é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. São as questões 532 a 535, dando continuidade, né, nesse estudo sobre as influências que os espíritos podem ocasionar nas nossas vidas aqui, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Nós já vimos aqui que somos realmente sujeitos a influências de todos os tipos. Nesse estudo, que começou no início desse mês, nós vimos a influência dos amigos espirituais que querem o nosso bem, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, nossos espíritos familiares. Nós vimos a distinção, nós vimos como é que acontece essa influência durante o nosso dia a dia. Nós vimos também a questão também dos pressentimentos, quando temos intuições, quando temos pressentimentos que algo vai acontecer, nós temos reminiscências de vidas do passado, tudo isso é possível também acontecer. E entramos nesse tema da influência dos espíritos no sábado passado e agora estamos dando continuidade nessa parte 2. Entrando então especificamente no que as perguntas de Kardec querem saber dos espíritos, essa primeira, que foi lida pelo nosso querido Leonardo, se os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade. Isso é que a gente sempre tem essa ideia, né? Será que se eu rezar bastante, será que eu pedir bastante ajuda, será que eu posso ter a ajuda dos espíritos para influenciar e para mim, além de influenciar, mais do que isso, direcionar certos caminhos da minha vida? Ou seja, se eu pedir, se eu fiz, o que eu preciso fazer para eles façam o caminho, né? Abrir os meus caminhos. Muita gente tem esse pensamento, né? E aí que é importante a gente notar. Primeiro de tudo, nós estamos realmente sujeitos a essas influências. Essas influências nada mais são do que os pensamentos que nos dirigem a nós e que nós dirigimos a eles. Nós somos verdadeiras antenas psíquicas. Esses pensamentos são energias. O que é energia? Energia é uma matéria. É uma matéria muito sutil. Quando a energia se condensa, ela se torna ponderável e aí ela se torna a matéria que nós conhecemos. Mas quem fez primeiro que começou a descobrir essa ligação entre matéria e energia foi o próprio Albert Einstein, né? E depois ele concebeu a teoria da relatividade, e a gente consegue entender isso. Então, o pensamento é uma energia que está por aqui pelo ar. Pelo ar como? Mais propriamente dizendo, pelo fluido cósmico universal. E o nosso planeta Terra, ele tem esse fluido, né, por todo lugar, e é um fluido específico para o nosso planeta. Ele é o encarregado de carregar esses pensamentos. Como a minha voz carrega o meu som que eu emito para que vocês possam ouvir, é justamente o fluido que carrega o pensamento. E ele que faz possível que mentes se sintonizem. E como é que se dá essa sintonia? Isso que é muito importante a gente já começar a entender, para começar a entender a questão da influência. A sintonia se dá justamente por como está o meu coração, como eu estou me sentindo, como é que é a minha conduta na Terra, como é que é a minha conduta como espírito.
E a gente sabe que a lei da sintonia é assim: eu vou atrair através dos meus pensamentos, através das minhas vibrações. Nós atraímos espíritos. Então, se eu estou predisposto a fazer o bem, predisposto a me melhorar enquanto espírito, predisposto a buscar não só o meu bem, mas o bem das pessoas, buscar a prática da caridade, buscar o que é bom, que é a proposta de nós aqui na Terra. Para que a encarnação serve? Para a gente buscar melhorar. Esse é o principal objetivo da encarnação. Então, se eu estou nessa disposição, eu vou atrair espíritos que também estão nessa disposição, que também querem avançar e, principalmente, aqueles que querem me ajudar na minha proposta de avançar enquanto espírito e de fazer o bem a quem eu puder. Então, eu vou atrair esses espíritos. Essa é a lei da sintonia. Por quê? As minhas vibrações vão estar, né, numa frequência rápida, constante, propícia a de espíritos que querem o bem. O contrário se dá quando eu estou numa sintonia baixa, numa vibração baixa, que há uma frequência bem mais alongada, mais pesada. E a partir dali eu vou atrair também espíritos que têm a mesma vibração. Eu vou atrair, vou fazer sintonia com eles e vou ser influenciado por espíritos que estão nessa vibração pesada. Espíritos que se comprazem no mal, que não querem o bem das pessoas, que têm ciúme, que têm inveja, que têm vaidade, que querem aguçar a minha vaidade. Então, é justamente pelas minhas brechas morais que eu vou atrair esses espíritos que não querem a proposta do bem. Então, já começamos a entender a questão da influência. Agora, a questão de que, será que é possível que eu possa atenuar os males que estão previstos a acontecer, ou que estão acontecendo agora? Aí a grande pergunta é a seguinte: já falamos o objetivo da encarnação. A encarnação serve para o nosso progresso. Nós não fomos espíritos que fizemos sempre o bem. É difícil fazer o bem hoje em dia, que dirá em encarnações anteriores. E nós entendemos com os espíritos, com nossos estudos, que nós estamos atualmente no nosso melhor momento de encarnação. A nossa melhor encarnação é agora. Porque o espírito não retrograda, a gente não consegue voltar a ser menos inteligente do que somos ou menos moralizado do que somos. Então, nosso momento agora é a nossa melhor versão. Se é assim, nós entendemos que no passado, eu, por exemplo, se eu ainda cometo bastante erros e faço muito, tenho muita coisa para melhorar, como é que eu era uma encarnação atrás, 2, 3, bem pior. Então, eu tenho necessidades a reajustar nas minhas vidas. Eu estou aqui na encarnação para isso, eu tenho que mapear, a gente sabe disso que acontece no planejamento encarnatório, a gente mapeia aquilo de que a gente necessita se melhorar enquanto espírito e a gente tem instrumentos de progresso para isso. Um instrumento de progresso, nossa inteligência, todas as nossas potencialidades, né? A nossa capacidade de trabalhar, nossa disposição. Nós temos também instrumentos materiais, como o livro, com os estudos que são trazidos até nós, a benesse incomensurável que é a doutrina espírita, de trazer tantas obras de edificação moral. Olha que instrumento maravilhoso. Um instrumento, né, como eu falei, material, como a gente está aqui na casa espírita, como nós temos a nossa casa, como nós temos as nossas roupas, nossos vestuários, como nós temos, né, a possibilidade, estando aqui na casa espírita, essa parte material aqui que nos serve. Então, é um instrumento também importante, assim como o que eu vou falar agora. O instrumento dos males que acontecem em nossa vida. A providência divina, ela justamente, sabedora das minhas necessidades, como o nome já fala, ela vai providenciar certas dificuldades, né? Não que ela vai, muitas vezes, botar pessoas ou botar situações no nosso caminho, não. Ela vai permitir que essas situações e que essas pessoas apareçam no nosso caminho, justamente por nossas necessidades.
Aí está uma grande distinção entre permissão e vontade de Deus. Pô, mas o mal acontece por vontade de Deus? De forma nenhuma, isso não existe. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é luz, infinitamente bom, infinitamente misericordioso. Ele não quer o mal de ninguém. Ele só quer o bem, ele quer que façamos o bem, quer que amamos. É isso que Deus quer de nós. Mas, então, por que o mal acontece? Porque a providência permite que esse mal aconteça. Não porque ela quer, mas ela permite que aconteça, porque sabe que esse mal, de alguma forma, vai me ajudar no meu melhoramento. Jesus não falou para a gente o escândalo necessário? O escândalo é necessário porque ainda somos espíritos muito imperfeitos, então precisamos desses ajustes, precisamos desses instrumentos, como eu coloquei, que são os males em nossa vida, para a gente poder avançar no progresso. Mas como? Como? Primeiro, pela dor. O sofrimento é um grande instrumento. É estranho quem está tendo o primeiro contato com essa situação, mas é realmente. Se a gente pensar bem, na dor a gente se eleva para poder tentar melhorar a situação, faz as nossas preces, busca entender o que nós somos, quem nós somos, o que eu posso fazer para parar de sentir essa dor. O mal serve como um alerta para a gente ficar vigilante, para a gente não cair no erro de novo. E a gente começa, a partir dali, desse instrumento a se melhorar. O ideal é aprender pelo amor, né? A gente sempre lembra isso. A gente tem essas duas possibilidades de aprendizado. Pelo amor, né? Como é o Espiritismo, por exemplo, nos ensina pelo amor. Como Jesus nos ensina pelo amor, todas as suas bem-aventuranças, todos os seus exemplos, todas as suas atuações. Mas também podemos aprender pela dor. Né? Porque somos ainda espíritos ainda muito rebeldes, né? De, em vez de fazer logo o caminho certo, Jesus é o caminho. Ele apontou. Querem ir para Deus? Sigam-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente acha bonito, a gente acha maravilhoso, mas na hora, eu sou o primeiro a falar aqui, na hora que o calo aperta, a gente acaba, às vezes, esquecendo o que o Cristo nos ensinou. Então, aí que acontece? Vem o caminho da dor. Né? Então, esses males estão aí para que a gente possa aprender com a dor. Então, os Espíritos falam aqui para a gente, né, primeiro, há males que estão no decreto da providência. Eu não vou conseguir, mesmo que eu peça, mesmo que eu preciso passar por aquilo ali, porque é aquilo ali que vai me dar os subsídios, está mapeado para acontecer. Né? Agora, é inexorável, posso assim, acabou, está descrito, existe isso, está escrito. E não pode ser mudado, está planejado, aquilo ali tem que acontecer e acabou. Aí os Espíritos nos explicam que não é assim que as coisas funcionam. Não está escrito, não está fixado, não existe esse destino fatal que muita gente pensa que existe. Né? O que existe, a única fatalidade que a gente pode dizer que existe é de que um dia seremos perfeitos. E essa fatalidade existe. Nós somos espíritos caminhando para a perfeição. Vai demorar não sei quantas encarnações, mas seremos espíritos perfeitos. E precisamos das encarnações para ir fazendo essa mudança gradual. Né? Agora, como eu falei, não é inexorável, não é fixo, não é imutável, é mutável. É mutável. Temos aqui no planejamento as nossas necessidades, mas dependendo da minha conduta, dependendo do que eu fizer com os males que me aparecem, como é que eu vou recebê-los? Com rebeldia? Com raiva? Com insensatez? Eu vou entender, se está acontecendo, algum motivo tem. Aí a gente tem que pensar o ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista nas coisas que acontecem em nossas vidas? O Evangelho traz esse tópico, ponto de vista, pensar como espírito. Pensar como espírito, Deus me ama. Ele não permitiria que o mal acontecesse se não fosse útil para o meu progresso. Então, quando a gente entende essa distinção, a gente está pensando como espírito. Isso é pensar de uma forma macro, pensar não só nessa vida, mas pensar em vidas anteriores. Não posso ter acesso às minhas anteriores, é bom que eu não tenha. A proposta é essa, esquecimento do passado. Mas eu posso fazer ideia de quem eu fui. Basta eu saber quem eu sou hoje em dia. Eu posso fazer ideia de quem eu serei. Basta eu saber as minhas condutas hoje em dia. Já tem um provérbio chinês que fala isso. Quer saber quem você vai ser? Olha como você está fazendo hoje em dia. Você vai saber. Então, é justamente isso. É através dessas vidas que eu vou me melhorando com o espírito. Eu posso abreviar, atenuar esses males? Posso.
Se eu tiver uma conduta como essa, proativa, sem esperar que façam por mim, como é a pergunta aqui, se eu pedir, eles podem atenuar meus males? Não vão fazer por você. Não vão fazer por nós. Porque cabe a nós, né, a conduta das nossas ações, dos nossos pensamentos. Nós somos os escritores da nossa vida. Eles não podem fazer por mim, porque senão, se fizerem, eu não vou ter merecimento no que eu estou conquistando, né, nos aprendizados, na moralidade. Eu tenho que, pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade e vontade atuante, fazer o que é preciso na minha vida. Mas se eu estiver dando uma boa resposta a essas dificuldades que me aparecem, que são realmente, como a gente colocou, instrumentos, se eu estiver predisposto a me melhorar, né, a gente lembra aqui qual é os caracteres do verdadeiro espírita, né? A busca de sua transformação moral, os esforços que faz para melhorar a si mesmo, né? Já mapeou as suas dificuldades quais são, a gente tem que se autoconhecer, e a partir dali eu vou focando em cada uma das situações que ainda me atrapalham, que eu já entendi que me atrapalham, meu egoísmo, meu orgulho, inveja, ciúmes, essa falta de capacidade de perdoar e de amar. Então, se a gente consegue entender, é bom que a gente já chegue e já busque resolver essas questões. Quando a providência divina percebe que nós estamos nesse caminho de melhora, eu posso sim atenuar meus males. Por quê? Os males não são castigos de Deus. Isso é uma outra distinção que tem que ser feita. A lei não castiga, não pune. Ela não quer o mal de ninguém. Se a gente pode dizer que é uma punição, entre aspas, pode, mas no sentido de dizer que ela vai nos dar a possibilidade de aprendizado. Essa é a grande questão que a gente tem que saber. Pô, mas é um mal que está acontecendo, uma dificuldade, como a gente lembrou Jesus, né? O escândalo necessário, né? Aí ele fala, mas ai de quem cometa o escândalo. Vai acontecer na minha frente? Vai acontecer para mim? Vai me dar possibilidade de crescimento. E esse que cometeu? Foi só um instrumento da providência? Não vai precisar, vai ficar ileso, vai ficar impune? Não, o mal que ele está cometendo também vai ser resgatado por ele. E assim sucessivamente, vai ter uma outra pessoa que vai trazer dificuldades para ele e ele vai ter oportunidade de reparar o mal que ele está fazendo comigo agora. Não que eu queira que isso aconteça, né? Quem sabe disso é a providência divina. Eu não posso nem pedir por isso, tomara que ele tenha dificuldade para ele aprender. Muito menos eu criar essas dificuldades para ele. Isso é vingança. Isso também não existe. Então, a gente tem que se vigiar o tempo todo. E quando a gente está com essa predisposição de melhorar, quando a gente está ligado à espiritualidade, recebendo essas influências, quando a gente está buscando vigilância de nossas ações o tempo inteiro, a gente pode ter sim os males atenuados. Porque, como eu falei, a lei de aprendizado. A partir do momento que a providência percebe que eu já aprendi, aquelas dificuldades planejadas tem necessidade de acontecer? Se eu já aprendi? Se eu já mostrei que eu estou melhor, que eu não preciso mais sofrer aquela situação que estava prevista, porque eu já, pelo que eu estou fazendo, pela minha conduta, pelo meu pensamento, pela minha vibração, eu já aprendi o que precisava aprender, eu não preciso sofrer, seria sofrer gratuitamente. A gente lembra na mensagem evangélica, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, é aí que está a chave da questão. Aí que está essa possibilidade de atenuar essas dificuldades que aparecem. Vamos amar, vamos melhorar quem somos e vamos ser verdadeiramente cristãos. E ele coloca aqui também, mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmo. Os espíritos que influenciam, que vão ajudar para o bem, não assistem senão aqueles que querem influenciar, que querem assistir-se a si mesmos. Ou seja, a gente lembra que isso é a vontade atuante. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter essa predisposição em ser um espírito melhor. Aí eu lembro, quando falo em vontade, eu lembrei aqui de uma passagem do livro Nosso Lar. E esse Nosso Lar virou filme também, é bem acessível, né? E vocês vão lembrar aí.
quando André Luiz, já naquela situação de estudos, querendo trabalhar, já tinha se recuperado, já estava numa residência, né, do Lísias, né? E ele queria trabalhar, ele queria ser útil, já tinha entendido que não é da maneira que ele queria, né? Que ele queria ir para o trabalho conforme ele conhecia, o conhecimento dele aqui da Terra, ele já entendia que não era assim, a atuação dele não ia ser o do médico da Terra. Então, o sabedor disso, ele foi ter com um ministro do auxílio, e os atendimentos eram em pares, vocês vão lembrar dessa cena, né? E aí, ele foi o último a ser atendido junto com uma senhora, os dois sentaram na frente do ministro, quem começou foi ela. Aí, o que eu posso ajudar? Aí ela falou, eu preciso que vocês ajudem meus filhos. Eu preciso ir lá ajudar meus filhos. Me ajudem a ajudá-los. Eu preciso que façam isso por mim. Aí, naquela situação, né, com toda tranquilidade, com muito amor, e tentando fazer despertar na consciência dessa senhora, ele falou assim, mas e o que a senhora tem feito? O que a senhora tem feito para que isso aconteça? Isso a senhora mais quer aconteça? Ela falou, eu quero que aconteça, não tem que fazer. Aí ele começou a ponderar. A senhora certamente, certo dia, teve a primeira oportunidade de trabalhar no setor tal. A senhora trabalhou? Ah, não, lá era complicado. Se eu não me engano, era no Ministério da Regeneração, né? Que ela tinha que fazer certas limpezas e tal. Ah, não, muita sujeira, muita energia pesada, eu não gostei daquele trabalho. Ah, a senhora teve a oportunidade de trabalhar na parte do esclarecimento, sendo auxílio e tal. Ele foi falando vários setores da colônia que ela teve a oportunidade de trabalhar, e ela foi cada vez dando uma desculpa por que não trabalhou. Aí ela, né, veio essa questão, ela quer ser ajudada, mas ela não faz por onde, ela não faz mecanismos de conseguir essa ajuda. Então, eu trago para cá, para esse exemplo. A gente tem que ter vontade firme e vontade atuante. Quer melhorar? Faça e aconteça, né? A gente tem o apoio da espiritualidade amiga incessantemente, né? Os concursos dos bondosos amigos espirituais estão conosco. A gente já falou do nosso anjo da guarda, dos espíritos protetores, espíritos familiares. Todos eles querem o nosso bem. Então, se eu tenho esse apoio, esse suporte, se eu tenho o estudo, só falta o quê? Uma outra potencialidade importante, a vontade. E isso é uma das coisas que mais faltam, né? Leon Denis fala isso, quando despertarmos essa vontade, ninguém segura a gente. Não tem desculpa, não tem, mas não aconteceu porque eu não fiz acontecer. Eu não posso querer que façam por mim, isso não existe. O progresso, cada um tem que fazer a sua parte, né? E é preciso ter vontade firme e atuante. Vamos passar para outra questão aqui. Ele fala também, os espíritos podem fazer com que se obtenham os dons da riqueza, se isso lhe for solicitado. Aí, mais uma vez, a gente querendo, né, que os espíritos facilitem nossos caminhos e facilitem a parte material, ou seja, que sejamos ricos. Olha que situação. Aí os espíritos respondem assim, algumas vezes, como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa uma criança o atendimento de um pedido inconsiderado. Aí vem a sua pergunta de Kardec. São os bons ou os maus espíritos que concebem esses favores? Aí eles respondem, uns e outros. Isso depende da intenção. Porém, na maioria das vezes, são os espíritos que querem vos arrastar para o mal e que, para isso, encontram um meio fácil nos gozos que a riqueza proporciona. E a gente já tem aqui aquela situação, né? Por que a riqueza? Por que a gente acha que ser rico é bom? Por que a gente tem esse apego, né, material? Por que acontece isso? E a gente acaba trazendo, como ele coloca aqui, como uma criança, poxa, eu quero ser rico, me ajuda a ser rico. A gente não entende ainda o porquê, o motivo da riqueza. Para que existe a riqueza? Por que uns são ricos e outros não? A gente já sabe aí questões de encarnação. Cada um tem suas necessidades de passar pela prova da riqueza ou pela prova da pobreza. As duas são importantes e todos iremos passar para ver como respondemos essas questões. Qual é a mais difícil? Não tem o mais difícil. Mas os espíritos na codificação dizem que a da riqueza é a mais perigosa. Por quê? Para que existe a riqueza? A riqueza existe para que o progresso aconteça aqui na Terra.
Como a gente falou, a matéria é instrumento. Os espíritos, que são seres inteligentes, utilizam a matéria como instrumento de progresso. Mas essa concentração de riqueza vai ajudar em quê? Em progresso? Se não fosse concentração de riqueza, como é que teríamos vacina, por exemplo, contra a Covid? Será que cada um de nós ia dar um pouquinho do nosso dinheirinho? Vamos fazer uma vacina contra a Covid. Aí um dá a contribuição, sim, um dá R$100, o outro dá, toma aí, R$1. Cada um se cotiza, eu não tenho, desculpa, eu não posso ajudar a conseguir essa vacina, sinto muito. Como é que seria se não houvesse grandes empresas que pudessem possibilitar esses avanços na medicina? Como é que seria se não houvesse a riqueza, se a gente não ia descobrir, né, o nosso cosmo, a gente não ia ter pisado na Lua, a gente não ia mapear tantos planetas, tantas estrelas, tantas galáxias que a gente já conhece, né, se não fosse essa possibilidade. Para isso que existe. Enquanto ainda não somos capazes de ajudar um ao outro, né, existe esse instrumento para fazer o progresso acontecer. Agora, eu não posso achar que esse instrumento é a salvação da minha vida, que ser rico é a melhor coisa que existe. Porque a riqueza, ela dá justamente, se eu não souber utilizá-la, porque a riqueza em si não é boa nem má, depende da minha utilização que eu faço dela. Se eu não souber utilizá-la, eu posso cair em diversos problemas morais. Ela pode ser instrumento de me arrastar para situações aflitivas na minha vida, para situações de dor na minha vida. Então, sabedores disso, os espíritos se recusam a ajudar, como está aqui a resposta dos espíritos, porque sabendo que aquele ali não vai conseguir se dar muito bem nessa prova, assim não foi planejada, então ele não vai precisar dela. Só vai levá-la para situações ruins. Agora, se eles percebem que existe essa possibilidade de uma prova assim, eles podem até auxiliar, como ele coloca, algumas vezes como prova, né? Se ela for útil, realmente a gente pode ter essa situação de riqueza. Aí eu vou ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o item 6, fala assim: Deus, conseguintemente, não condena o gozo dos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é desse mundo. E aí, essa pergunta aqui, eu vou usar de introdução. Existem aqueles que são ricos e conseguem entender bem o que é a riqueza e utilizá-la bem? Existem. Esses são aqueles que não vão ficar fora do reino de Deus, como Jesus falou, né? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse rico que não sabe usar a riqueza, realmente não vai. É esse exemplo que Jesus está passando. Mas agora, existem aqueles que conseguem utilizar a riqueza para o progresso da sociedade? Existem. Existem aqueles que conseguem criar obras sociais, conseguem ajudar as pessoas, né, que conseguem doar para instituições que fazem acolhimento, que criam projetos para ajudar os menos favorecidos. Existem. Esses são esses que não vão entrar? Não. Então, esses são aqueles que conseguem entender o porquê da matéria. Conseguem usar a matéria sem abusar dela, como está aqui, nessa resposta que eu li, nesse item 6. A diferença entre uso e abuso, a gente tem que ter essa boa noção. A matéria existe para que eu use. Eu estou encarnado. E como eu falei, eu preciso me vestir, eu preciso trabalhar, eu preciso me locomover, eu preciso ter uma casa, preciso me... Então, tudo isso eu preciso do dinheiro que eu vou ganhar com o meu trabalho, para poder custear essas benesses materiais. Agora, eu nunca posso ultrapassar do limite da utilização dessa matéria, porque senão, em vez de eu usar a matéria que vai me usar. Quem é que é o inteligente da coisa? Sou eu. Então, eu não posso ultrapassar esse limite e indo aí para as questões da materialidade. Quando eu simplesmente tenho apego pela matéria, né, eu começo a ficar doente com isso. Começo a achar que a matéria é o motivo da felicidade aqui na Terra. E não é. Quantos ricos não existem que
Só existem pessoas que querem utilizar aquela riqueza que ele tem, mas amigo verdadeiro que sintam carinho por essa pessoa, quantos não existem aí nessa situação, né? Então, fora para tudo, né, que Deus colocou o prazer aqui na Terra, existe essa questão do uso e o abuso, né? Eu tenho que ter sempre essa inteligência de nunca ultrapassar o bom senso, de sempre utilizar a matéria no limite do bom senso. E aí, voltando aqui, vamos iniciar agora a leitura do item, da questão 534, e ele fala assim: quando obstáculos parecem vir fatalmente a se opor aos nossos projetos, isso se daria por influência de algum espírito? Aí a questão é a seguinte agora: se aparecem obstáculos na minha frente, será que são os espíritos que estão colocando esses obstáculos na minha frente? Será que é eles que estão proporcionando isso? Aí vem a resposta: algumas vezes por influência dos espíritos, de outras vezes, e mais frequentemente, é porque procedeis mal. A posição e o caráter influem muito, se vos obstinais num caminho que não é o vosso. Os espíritos não são responsáveis por isso. Vós é que sois vosso próprio mau gênio. Aí muitos buscam a explicação dos males que estão acontecendo, os obstáculos, as dificuldades, como, não, alguém fez isso aí para mim, algum espírito que está me atrapalhando, né? Pode ser? Pode, se eu tiver brecha moral e dê vazão a isso, não vou dizer que é impossível, claro que sim, pode acontecer uma má influenciação. Agora, sempre, em toda dificuldade que me aparece, é um espírito que está causando isso para mim? De forma alguma, ele coloca aqui. Não é pela ação do espírito, mas é porque procedeis mal. Ou seja, eu não posso botar a culpa em outro. Eu tenho que entender em mim mesmo. Por que isso está aparecendo para mim? Por que eu estou possibilitando que esse mal me apareça? O que eu preciso melhorar para que isso não aconteça mais comigo? Para que eu não sofra mais? A gente já falou da questão da influenciação, a gente falou da lei da sintonia, né? A gente já falou que o pensamento é porta de entrada das vibrações, e eu tenho que entender, eu tenho que fazer por mim, né, para que as dificuldades não me apareçam, para que eu não precise mais delas. Eu tenho que me melhorar enquanto espírito e eu não vou ter esses problemas. Lembrando aqui que a gente já estudou, né, a questão da influência, né, do 459, ele fala: os espíritos influem em nossos pensamentos, sim, sobre todos os aspectos. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Eu trouxe aqui uma sequência das questões para a gente poder fazer esse raciocínio. Agora, como distinguir se a influência é boa ou mal? Na questão 464 ele fala se é uma influência de um bom ou mau espírito. Ele fala assim: estudai a coisa, os bons espíritos só aconselham o bem, cabe a vós distinguir. A gente está o tempo inteiro sendo influenciado pelos espíritos. Aí ele fala na 465, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos impulsionam para o mal? Para vos fazer sofrer como eles. Olha como é que a gente tem essa influenciação, seja para o bem, seja para o mal. Então, a gente tem que ter essa vontade firme, a gente tem que buscar o crescimento espiritual, a gente tem que buscar Jesus, como ele coloca aqui. A gente tem que edificar a nossa casa na terra firme, não na areia. Nosso mestre ensinou para a gente. E quando a gente faz, né, para ser um espírito melhor, quando a gente estuda, não só acha bonito, mas pratica isso nas nossas vidas, né, o que a gente aprende com o mestre, o que a gente que é relembrado pela doutrina espírita, a gente consegue edificar a nossa casa na terra firme. Porque vai vir tempestade, vai vir chuva, vai vir de tudo. E a casa vai continuar lá. Se for na areia, se eu simplesmente não praticar o que eu aprendo, simplesmente vai vir uma tempestade, que são as tempestades morais que aparecem, e a minha casa vai ceder. Então, que a gente consiga entender essa mensagem do Mestre Jesus, né? E edificar nossa casa na terra firme. Aí eu lembrei aqui uma frase
que a gente tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às sextas-feiras, e ontem veio uma frase que eu achei maravilhosa, eu vou compartilhar com vocês. O Wagner, nosso querido Wagner, não está aqui, mas ele está assistindo a gente, certamente, através do Facebook. Aí ele falou assim, eu já ouvi uma frase que é legal: o espírita não pode errar mais. Muito boa essa frase, né? E é verdade, assim, desculpa, perdão, não falei toda a frase, não. O espírita não pode errar mais em paz. Melhorando. O espírita não pode errar mais em paz. Ou seja, errar ele vai errar. Só que assim, em paz, ou seja, errar porque quer errar, não tem como. Porque olha aqui essa quantidade de estudos que a gente aprende, de relembrando as mensagens do Mestre Jesus. Então, a gente vai errar e lá naquele primeiro momento, puxa, a vida, errei. Dei mole agora tem que consertar. Porque antes da gente ter esse conhecimento que o Mestre nos traz, a gente errava sem saber, a gente errava por ignorância. Agora a gente erra por invigilância, que aí está a diferença. Que aí quando a gente erra e percebe, que vacilo, então não erro mais em paz. Eu tenho que saber que o que eu causei, eu tenho que resgatar. Eu preciso fazer isso pela minha caminhada evolutiva. Não posso deixar para amanhã, não posso deixar para depois. Eu tenho que deixar para fazer aqui e agora. E indo aqui para a última questão, ele fala assim, quando nos acontece alguma coisa venturosa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Interessante a questão, né? Ou seja, ele primeiro falou do obstáculo. Quando acontece o obstáculo, é um espírito mau que quer um obstáculo? A gente já entendeu que, às vezes sim, mas principalmente nós, que pela nossa invigilância, pelas nossas dificuldades, que nós somos, que propiciamos que esses males aconteçam. E o contrário, se uma coisa boa que me acontece foi um espírito bom protetor, que causou, eu devo agradecer. Aí ele coloca aqui para a gente: agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os seus agentes. A gente já começa a entender o valor da gratidão. Aí na sua pergunta A, ele coloca: o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? A resposta dos espíritos: o que acontece aos ingratos. Na sua pergunta B: todavia há pessoas que não pedem nem agradecem e para as quais tudo dá certo. Aí vem a resposta: sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que devolver. Vamos esmiuçar aqui, primeiramente, o valor da gratidão. Agradecer a Deus sobre todas as coisas e também aos espíritos bondosos que nos assistem, porque são seus agentes. A gente tem que ser grato sempre. A gente tem que entender que as coisas boas que acontecem são bem-aventuranças em nossas vidas. E nós temos que valorizá-las para que elas continuem, para que nós sejamos merecedor delas. E aí eu vou falar agora dos 3 níveis da gratidão. Esse é o primeiro, agradecer as coisas boas. O segundo nível da gratidão, agradecer pelo mal que nos é livrado. Também é importante a gente poder agradecer. A gente não fala nossas preces, livrai-nos do mal, amém, não é assim? Na oração do Pai Nosso. Livrai-nos do mal, se realmente a gente acabou de falar, se eu não tenho necessidade de passar por esse mal, por que ele vai acontecer? Eu já estou merecedor de ser livrado de um mal, porque esse mal, essa dificuldade não tem utilidade em minha vida. Então agradeçamos, porque nós chegamos a um patamar evolutivo de que muitos males já não nos acontecem, né? Porque nós fizemos por merecer. E o terceiro nível da gratidão? E os que acontecem? E as dificuldades que me aparecem? Agradecer também. É estranho à primeira vista, mas é importante. Agradecer, inclusive, pelas dificuldades que nos acontecem. Porque são elas que nos movem. Quem consegue evoluir se não tiver problema para resolver? Quem não tem problema para resolver, fica ali tranquilo, em paz, não precisa fazer nada, fica aqui na céu de brigadeiro, né? Agora, quando a gente está necessitado de melhorar alguma situação, a gente se move, a gente se mexe, a gente busca soluções, a gente busca ajuda. Então, são as dificuldades que nos aparecem que fazem possibilitar o nosso crescimento. Depende o que, como a gente já falou, como eu vou responder a essas dificuldades. Então, agradecer nesses 3 níveis de gratidão.
esse agradecimento a Deus é essencial e aos bons espíritos, porque eles são alimentos nossos. A gente, como assim a gente tem um alimento material, a gente também tem um alimento espiritual. Estar aqui na casa espírita, ouvindo palavras de reflexão, estudando nos cursos da casa, né, buscando a nossa edificação moral, buscando aumentar nossos conhecimentos, recebendo aqui também um passe, né? Tudo isso são alimentos espirituais que nós temos a possibilidade de ter, que vão nos ajudar a aliviar nossas questões, nossas dores, que vão nos ajudar a restabelecer mentalmente tanto o estudo quanto a mediunidade, por exemplo, aplicado ao exemplo que eu estou dando aqui. Se a gente tem predisposição, esses instrumentos vão nos ajudar. A gente vai se conectar com a espiritualidade amiga e vão nos ser alimento para a nossa caminhada, né? O que não dá é para a gente só se alimentar do que é material. E aí não é o nosso objetivo da nossa encarnação. Como a gente já falou, utilizar a matéria até um certo limite. Como os espíritos, né, respondem para Kardec, é possível ser feliz na Terra? Sim, uma felicidade relativa, mas absoluta dos espíritos venturosos. Ainda não somos, conseguimos uma relativa. Agora como? Consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro. A gente acabou de falar, posse do necessário, não ultrapassar o limite do que é necessário. Consciência tranquila, quem tem? Quem está pensando como espírito, quem busca ter esse ponto de vista espiritual, que busca ter a vontade firme de se melhorar, que busca e sabe que não está só aqui na Terra, que tem um concurso de amigos espirituais, e sabe que não pode melhorar sozinho, tem que melhorar com todos. Então tem que fazer de tudo que tiver ao alcance para dar a mão para quem precisa, seja na parte material, seja principalmente na parte moral, na parte espiritual, enfim, nessas áreas que são muito importantes, pois somos espíritos. Então, essa é a predisposição que nós temos que ter. Aí teremos consciência tranquila. E a fé no futuro. A gente fazendo dessa forma, a gente está tendo a possibilidade de ter uma vida futura mais tranquila, um conforto espiritual, não é isso que a gente quer? E é importante que a gente pense, como é que eu vou chegar lá do outro lado? Eu vou chegar com tranquilidade ou vou ter que passar por perrengues? Isso é importante. Aqui no Espiritismo a gente pensa em todas as áreas da vida, inclusive essa, do final da vida material, da vida como espírito que a gente está falando. Então, e como eu vou chegar do outro lado? Eu tenho que pensar, eu tenho que entender o que eu faço hoje, o que eu penso hoje, vai dizer como eu vou chegar do outro lado. Então, isso muito está a fé no futuro, né? Quem busca o melhor para o seu coração e para o coração de todos, tenha a fé no futuro melhor. Então, eu também vou trazer aqui uma equação boa, uma frase que eu captei aqui. A felicidade se encontra na obediência das leis de Deus, das leis imortais e eternas de Deus. Somando-as, encontraremos a divina equação, a que chamamos amor. Qual é o resultado desse amor? Seria uma equação que eu vou propor aqui. Mais Deus, menos eu. Resultado, amor. Quando eu busco mais Deus, e como é que é buscar mais Deus? Quando eu ajudo o semelhante, eu estou buscando Deus. Quando eu faço minhas preces, eu estou buscando Deus. Quando eu quero ser feliz, eu quero me livrar dos problemas que eu sei que eu tenho e acabar com esses defeitos, essas más paixões, eu estou buscando a Deus. Porque não basta eu dizer que eu amo a Deus e eu não faço isso. Então, não fica meio, né, conta de mentiroso, né? Tá buscando de verdade, né? Quando eu não ligo para o meu irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, para eu ter uma coisa, eu tenho que ter a outra. Para eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu também tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Assim como eu quero o meu melhor, eu tenho que querer o melhor de cada um aqui à minha volta. De todos vocês, da mesma forma que eu quero o meu melhor. Então, as duas coisas estão ligadas. Não dá para eu dizer que eu amo a Deus se eu estou continuando fazendo o que faço com meus semelhantes. Se eu não me importo se eles estão bem, se eu tenho raiva deles, ou se eu quero o mal deles. Eu não estou amando a Deus, não tem condição. E aí eu vou
que nem aquele que Jesus fala, né? Antes de colocar a tua oferenda no altar, vai-te, enquanto está a caminho, e reconcilia-te com teu irmão. É sobre isso que Jesus está falando. Enquanto nós estamos na caminhada, vamos resolver as nossas arestas com os nossos semelhantes. Vamos fazer para que eles progridam assim como nós queremos progredir. E aí sim eu tenho a consciência tranquila de ir fazer a minha prece e sabendo que eu estou fazendo tudo o que está a meu alcance para esse bem, para esse crescimento espiritual que eu tanto quero. Então, gente, esse é o nosso SOS, né? Fazer de tudo o que a gente pode. O S do silêncio, de silêncio das nossas vaidades, do silêncio do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Se a gente mapeou como nós somos, que vamos reduzir isso, vamos exterminar isso das nossas vidas de espírito. O O da oração, vamos buscar o contato com a espiritualidade incessantemente, pois eles estão conosco, estão nos influenciando, como a gente acabou de ler aqui. E o S do serviço, fazendo o que está a nosso alcance para esse melhoramento acontecer, não esperando que façam por nós. É o serviço de melhorar quem eu sou e o serviço de ajudar a quem está à minha volta a se melhorar também. E falando em serviço, aproveitando aqui a deixa e faço o convite para que todos que estão aqui continuem conosco, porque nós teremos na sequência a nossa reunião de trabalhadores e o que não falta nessa casa espírita é serviço. Temos vários setores da casa que demandam, né, a colaboração. E nós fazemos aqui o convite não só dos que estão aqui, como os que estão também nos seus lares, nos ouvindo, que possam também ajudar a somar, né, ser uma coluna aqui da nossa casa, nos ajudar a acontecer o que a casa faz, que é receber a todos instantemente, que é ajudar quem precisa, não só na parte material, como na parte moral, como a doutrina ensinou, que a doutrina é esclarecedora e consoladora. A casa espírita tem que ser igualzinho, consoladora e esclarecedora. Então, está feito aqui o convite para que possam somar conosco, não só na parte de serviço material, no sentido de ajudar numa palestra, por exemplo, ou ajudar nos setores da casa, mas também na parte intelectual. Nós temos cursos e podem se matricular nos cursos, estudar conosco, né? Futuramente também ministrar os cursos e conduzir esses estudos. Ou seja, a parte mediúnica também, tudo tem um início, tudo tem uma graduação, e o que não falta aqui é trabalho. Fica o convite para que nós possamos fazer agora em nossas vidas esse SOS acontecer. E assim estaremos fazendo por nós, estaremos tendo a oportunidade de um futuro melhor. Desejo que todos permaneçam com essa paz em seus corações, incluindo aqueles que estão nos acompanhando pela internet, também se sintam abraçados. Muita paz a todos. Muito obrigado, Bruno, pelas palavras, pela desmistificação do tema, pela prática, pela propaganda aí dos nossos trabalhos. Então, pessoal, vamos passar para a segunda parte dos trabalhos dessa manhã. Vamos fazer uma leitura que vai ser comentada pelo nosso irmão Cláudio durante o passe de salão. A leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o item 13, dar-se-á aquele que tem. 13, 14 e 15. Começa com a passagem... 13? Está em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram:
por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhe respondeu: porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que já tem, ainda lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. 15. Dá-se àquele que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela. E porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atrai para si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que nos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma posição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido. É o seu próprio espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a dádiva caída em seu coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e deixou como herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deve acusar seu pai por eles nada produzirem? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo preparou, de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem. Que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as mais, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir 100 e outra produzir 1000. Coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Então vamos convidar os nossos médiuns a se posicionarem para o trabalho passe, lembrando que o apagar das luzes não é um ritual, é apenas auxiliar a nossa concentração e a pacificação. Vamos fazer então uma prece. Senhor Jesus, espíritos amigos da Casa de Leopoldo Machado, nós agradecemos
por estarmos aqui para receber esses fluidos e pedimos o fortalecimento, o amparo, a proteção de Jesus, dessa espiritualidade que faz esse trabalho diretamente, para que envolvam os nossos médiuns e a todos nós que vamos receber esse passe de sangue. Então, mais uma vez agradecidos, que a gente possa assim iniciar os trabalhos de passe, que assim seja, graças a Deus. Que a doce e serena paz de Jesus possa continuar nos envolvendo os corações, os sentimentos, no momento do passe, nesse momento onde nós recebemos os fluidos de saúde, os fluidos de cura, nós possamos aproveitar, absorver esse remédio salutar que é chegado, que é oferecido a cada um de nós aqui presentes, aqueles que se encontram em casa, mas também ligados à nossa casa, possam ter a certeza de estar recebendo esse remédio e que nós possamos cada vez mais aproveitar essas oportunidades que nós temos na presente encarnação de conhecermos a doutrina espírita, né? Esse farol, essa doutrina, esses ensinamentos que, como disse Kardec, cada vez mais abre os nossos pensamentos e expande o nosso horizonte acerca da nossa visão da vida, acerca da visão de nós mesmos, e que nós possamos não perder de vista que muito nos está sendo oferecido. Infelizmente, muitas seitas, muitas religiões ainda fechadas na sua visão acanhada e estreita, mas com a sua parcela da verdade, mas que nós possamos entender que a parcela da verdade que nós recebemos, ela é suficiente e nos diz da responsabilidade que nós temos a partir desse conhecimento. Cada um de nós que conhece a doutrina espírita, que frequenta a casa espírita, nos diz, André Luiz, pelo menos uma semana, nós já temos responsabilidade naquilo que já recebemos. Então, cada vez mais que nós mergulhamos nessas ideias, nessa proposta, né, que a doutrina nos oferece, nós temos responsabilidades. E cada vez mais que nós caminhamos, cada vez mais o nosso horizonte vai se abrindo. Cada vez mais nós vamos percebendo a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de nos apossarmos do nosso projeto espiritual. Cada um de nós aqui, encarnado que somos, desencarnados também, fazemos parte de um projeto espiritual. E a Casa Espírita vem nos auxiliar e nos mostrar esse projeto. Nos auxiliar, nos mostrar, nos ajudar a decifrar esse projeto. Que, embora encarnados, vestidos num corpo de carne, nós fazemos parte de um projeto e que estamos caminhando em direção a Deus. Deus, essa inteligência, esse ser que nos chama, né? Fazemos parte desse projeto, estamos caminhando em direção a Ele, esse projeto divino. E temos a encarnação para isso, temos a Casa Espírita para isso, temos a Casa Espírita com essa proposta de reforma íntima, que vem nos mostrando aí o nosso caminho, né? nos mostrando o caminho correto, nos incentivando, nos buscando a seguirmos o caminho correto, ao caminho da lei de Deus. E só resta a nós, depende de nós, como nos foi dito na palestra, né? A vontade,
a vontade de acertar, a vontade de caminhar, a vontade de crescer. Que esse mesmo Deus nos abençoe, nos sustente a cada um de nós nessa proposta de reforma íntima. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mantendo esse sentimento, essa vibração, a gente aproveita para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a espiritualidade que tanto nos trouxe essa manhã, esses estudos, a troca de fluidos salutares, e pede que continuem conosco quando sairmos daqui, quando formos para o mundo, que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido aqui, esses ensinamentos diretos, tudo aquilo que nos tocou o coração, e que nos toquem de verdade, né, nas nossas dificuldades cotidianas, que possam nos levar em segurança para os nossos lares, mas que muito mais que isso, que nos façam entender as dificuldades, que mesmo nos momentos de insegurança, nas aflições, nos sustentem, esse conhecimento raciocinado possa fazer com que a gente se saia melhor nas nossas provas, com que a gente se saia melhor nesse projeto que a espiritualidade nos propôs. Então, mais uma vez, pedindo, implorando pelo amor de Cristo, pelos ensinamentos de perdão, caridade, a gente dá por encerrado os estudos dessa manhã, e que assim seja, graças a Deus. Só comentando agora os últimos lembretes. A gente ressalta agora a nossa reunião, fica mais uma vez o convite para agora às 10h30, né, a nossa reunião de trabalhadores. A gente tem diretrizes para quem já trabalha, para quem pretende trabalhar. A gente relembra que o convite ao trabalho na casa espírita, né, é sempre uma forma da gente estar mais ligado, né, com Deus, com a espiritualidade. Eles nos ajudam, né, quanto mais a gente se conecta com eles. E para o pessoal que não vai poder vir, o pessoal que está em casa, né, a gente relembra que a reunião não vai ser híbrida, a reunião vai ser só presencial, mas quarta-feira que vem temos nossa próxima reunião pública com o estudo da nossa querida Marta Barreto sobre família, espiritismo, educação no lar. Quem é e como são os nossos filhos? Preguiça, comodismo, agressividade, tendências, hábitos bons e maus. Pessoal, mais uma vez agradecido pela presença, pela audiência de todos aí online. A gente encerra essa atividade de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.